Boa noite, queridos alunos. Dividi o tema Medicina e Segurança do Trabalho em 2 vídeos para não ficar muito longo. Tá. Nós já demos a introdução no vídeo anterior, esse é o vídeo 2 de Medicina e Segurança do Trabalho, e agora nós vamos começar esse vídeo tratando da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, né? A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muita gente já ouviu falar, outros nunca ouviram falar. Eu já, inclusive, participei, né? Como eu disse para vocês na aula passada, meu primeiro emprego como advogada, eu fui contratada por uma empresa, eu implementei a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu fui, inclusive, membro e presidente da CIPA. Então, vamos lá. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, o intuito dela é prevenir acidentes, preservar a saúde do trabalhador, né? As empresas com 20 empregados por estabelecimento, elas devem constituir uma CIPA e mantê-las em regular funcionamento, tá? No comércio varejista, é devido a partir de 50 trabalhadores, tá? A CIPA ela é composta de representantes da empresa, do patrão, e dos funcionários, dos empregados, tá? De forma paritária, no mínimo 2. Então, se tem 2 membros da CIPA, um é representante do patrão, outro é representante dos funcionários. Se tem 4 representantes, paritária. 2 são do patrão, 2 são dos funcionários. Tá ok? Vamos lá. Os representantes do patrão, os representantes dos empregadores, né, e seus suplentes são designados pelo patrão. Está previsto no artigo 164, parágrafo 1º da CLT. Já os representantes dos empregados na CIPA, eles são eleitos por votação secreta, independente de filiação, tanto os representantes quanto os suplentes, tá? Que representam os funcionários. E esses que forem eleitos, né, eles têm a garantia no emprego. A gente já viu a questão da garantia e estabilidade, aqui a gente reforça também. Então, membro da CIPA tem a garantia de emprego desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, tá? Tá previsto no artigo 164, parágrafo 2º da CLT. Tá lá no materialzinho que eu mandei para vocês também, o resuminho. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, tá? E é permitido uma reeleição. Vamos lá. O patrão, né, o empregador, ele vai designar em cada ano quem que vai ser o presidente da CIPA, dentre os seus representantes, né? Então, o presidente da CIPA é escolhido pelo patrão, dentre os representantes do patrão, tá? O vice-presidente, ele é representante dos funcionários, então ele vai ser eleito pelos funcionários, tá ok? A CIPA tem que ter reuniões mensais, tá? Mas pode realizar reuniões extraordinárias quando houver denúncia de situação de risco ou grave e eminente que determine a aplicação de medidas de emergência, né? Quando ocorrer algum acidente na empresa, então são feitas reuniões extraordinárias. Tudo que for discutido, conversado na reunião da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem que ficar registrado numa ata lá na empresa. Quando os órgãos de fiscalização chegarem, elas têm que estar lá, tá ok? Equipamentos de proteção individual, EPI. Agora nós vamos tratar dos EPIs, né? A empresa, ela é obrigada a fornecer aos empregados de forma gratuita os equipamentos de proteção individual adequados ao risco e em perfeito estado de conservação, né? Está previsto no artigo 166 da CLT. A lista completa dos equipamentos de proteção individual, elas constam na norma regulamentar número 6, tá? Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual. Tá? Isso está previsto no artigo 158 da CLT. Então, vai lá uma empresa de medicina e segurança, vai lá na empresa, ela analisa quem precisa de equipamento de proteção individual, quem não precisa, quais são os equipamentos que precisa, o que a empresa precisa melhorar para tornar o ambiente mais salubre, mais saudável, menos perigoso, né? E a empresa tem que respeitar essas determinações, né? O funcionário também, ele vai ser treinado para evitar acidentes, para usar os equipamentos, né, para como proceder, para evitar de se machucar e de machucar clientes ou demais colegas de trabalho, né? Isso tudo é feito com a SESMIT, que nós estamos estudando. Controle médico, PCMSO, né?
Os empregadores ou instituições que admitam trabalhadores regidos pela CLT, elas têm que fazer, tá? É obrigatória a realização dos exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Lembrando que agora na medida provisória 927, por conta do coronavírus, esses exames estão suspensos, tá? Os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais a serem observadas no PCMSO de controle médico estão previstos na norma regulamentar número 7, tá? O patrão deve manter no seu estabelecimento também material de primeiros socorros médicos de acordo com o risco da sua atividade, conforme previsão do artigo 168, parágrafo 4 da CLT. Nessa área de medicina e segurança do trabalho, nós também vamos conhecer, assim, um pouco por cima, o PPRA, que é a Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, né? Mediante antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das ocorrências dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, para proteger tanto o meio ambiente, os trabalhadores e os recursos naturais, tá? A norma regulamentar número 9, ela estabelece a obrigatoriedade na elaboração e implementação do PPRA. Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos existentes no ambiente de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e intensidade, são capazes de causar danos ao trabalhador, né? Como ruído, vibrações, umidades, poeiras, que podem intoxicar o trabalhador. A elaboração do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a implementação e o acompanhamento, né, pode ser feito pelo Serviço de Especialização em Engenharia e em Medicina do Trabalho, SESMIT, tá? Toda essa parte de medicina e segurança do trabalho, não só o PPRA. Mas as empresas e os sindicatos, eles podem requerer ao Ministério do Trabalho, que foi rebaixado a... Não é mais ministério, né? É vinculado ao Ministério da Economia. Ele foi rebaixado, não é mais ministério. Podem requerer a realização da perícia no estabelecimento, né? Que ela vai caracterizar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas, conforme previsão do artigo 195, parágrafo 1º da CLT. Eu, na prática, nunca vi isso acontecer, mas é possível. Agora, no finalzinho, nós vamos falar atividades insalubres, atividades perigosas e penosas, tá ok? Atividades insalubres, tá? Elas estão previstas no artigo 189 da CLT. São consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou método de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição. A norma regulamentar 15 estabelece os critérios de caracterização da insalubridade, bem como a classificação. Quando você entrega um equipamento de proteção individual, quando a empresa toma medidas para que a empresa seja mais saudável, pode haver sim a eliminação ou a neutralização da insalubridade, vai depender do caso. Tem casos em que a reforma na empresa e a entrega do equipamento de proteção equipamento de proteção individual, EPI, reduza ou neutralize a insalubridade. E aí pode até zerar o pagamento dessa verba. Mas cada caso é um caso. Às vezes, com a reforma da empresa, com a entrega dos equipamentos de proteção individual, não ocorra a neutralização, a diminuição pode ocorrer também. Então, cada caso tem que ser analisado, tá ok? Adicional de insalubridade. Então, como é que é pago, né? Quem trabalha sujeito ao agente insalubre, ele tem direito a receber um adicional de insalubridade, né? Que é nos percentuais de 40%, 20% ou 10%, né? Sobre o salário mínimo. Tá ok? Conforme artigo 192 da CLT. Então, quem trabalha em condições insalubres tem direito ao adicional de insalubridade, que é de 10%, 20% ou 40%
sobre o salário mínimo. Já teve uma discussão que era sobre o salário mínimo, salário base, tá na CLT que é sobre o salário mínimo, o STF já pacificou que a princípio é sobre o salário mínimo, tá ok? Isso sempre cai em provas, concursos, OAB. Que mais? Bom, vocês deem uma analisada ali na jurisprudência que eu enviei no materialzinho para vocês sobre insalubridade e periculosidade, tá ok? Atividades perigosas, tá? Atividades perigosas são aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, exponham, impliquem num risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica e também a roubos ou outras espécies de violência física, tá? O Tribunal Superior do Trabalho também estendeu o conceito de atividade perigosa para os trabalhadores que instalam linhas telefônicas, cabeamento de televisão e internet em postes, porque por mais que eles não estejam mexendo na energia elétrica, eles estão muito próximos. Então, o risco de acontecer um acidente assim, é 2 toques. Então, o TST também estendeu a eles o conceito de atividade perigosas, tá? Nós temos que ficar atentos ao vigia e ao vigilante, porque o vigia é o vigia de um prédio residencial, né? Ele tá ali para proteger o patrimônio, mas se ocorrer alguma coisa, ele não vai lá bater no bandido, né? Ele não vai defender, ele vai ligar para a polícia, vai, né, dar essa protegida, mas não vai enfrentar o perigo. Diferente do vigilante, o vigilante enfrenta o perigo, né? Ele é regulado pela lei 7102 de 83. Ele enfrenta o perigo, ele faz a segurança pessoal e patrimonial de instituições financeiras e outros estabelecimentos públicos e privados. Esse sim, né, ele tem que ter um prévio registro na Polícia Federal e é permitido posse de arma. Esse sim vai receber o adicional de periculosidade. Então, o vigia e o vigilante. O vigia não tem direito ao adicional de periculosidade. O vigilante, sim. Vamos ver o que mais. Em 2014, a Lei 12.997, ela introduziu o parágrafo 4º do artigo 193 da CLT, que passou a considerar a atividade de motocicleta como perigosa no deslocamento de vias públicas, né? Não é uma pessoa, por exemplo, que trabalha lá num resort e usa motocicleta lá dentro do resort, não. É motocicleta em vias públicas que é considerada uma atividade perigosa e aí vai fazer jus ao adicional, tá ok? O quadro geral das atividades perigosas e os riscos em potencial estão na norma regulamentar número 16, tá? Bom, quem trabalha em prédios pendurados, fazendo pintura, limpeza, a gente olha e diz assim, é uma atividade perigosa, porém, pela legislação, não é, tá? Adicional de periculosidade. Então, esses trabalhadores que trabalham numa atividade perigosa, eles têm direito ao adicional de periculosidade, tá? E qual é o valor? 30% sobre o salário base, sobre o salário contratual, sem acréscimos resultantes, gratificações e tudo mais, conforme artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Que mais? Não cabe o pagamento do adicional de periculosidade ou insalubridade, ou é um ou é outro, tá? Até vamos ver aqui, a súmula 39 do TST. Os empregados que operam bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade, mas eles também estão ali inalando, né? Entrando em contato com inflamáveis, substâncias químicas que fazem mal à saúde, eles também teriam direito à insalubridade. Só que entre um e outro, já que não pode receber os dois, eles acabam recebendo periculosidade, que é maior. Tá ok? Deixa eu ver o que mais. Pessoal, deem uma olhada na jurisprudência do resuminho que eu mandei para vocês. E por fim, hoje eu vou tratar de atividades penosas, né? O artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, ele prevê o adicional, né? De insalubridade, periculosidade e penosidade. No momento, não existe uma lei tratando sobre atividades penosas. Já existiu lá, muito tempo atrás, com a CLT, no início, era considerada atividade penosa o trabalho da mulher em subterrâneo de minerações e subsolo, pedreiras, obras de construção civil. Estava previsto no artigo 387 da CLT, mas foi revogado em 89. Tá ok, pessoal? Boa noite, bons estudos, façam os exercícios, eu vou enviar o gabarito. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.